mão de Deus. E eu quero nesse momento compartilhar uma outra palavra que eu sinto nessa noite em momentos proféticos, e quero orar em cima de uma situação que eu acredito que alguns irmãos estão passando, porque quando nós oramos e preparamos as mensagens para o culto, o Senhor vai movendo de acordo com algumas direções. E eu quero falar no livro de Juízes, capítulo 14, sobre o leão de Sansão. Você já ouviu falar do leão de Sansão? O leão de Sansão, essa é a minha mensagem. Juízes, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1, para que você entenda um contexto, mas o que eu quero são os últimos versículos. Diz assim a palavra de Deus: Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-na pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou em todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal forma se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia, nem a seu pai ou sua mãe lhe deu a saber o que fizera. Desceu, falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel. Eles comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite pela tua presença, pela tua palavra, por cada um que está nesta casa de oração, por aqueles que nos assistem, nos ouvem em casa. Sei que a tua presença e o teu poder opera, então liberamos sobre cada um a tua palavra de fé, de força e de poder, para guardar, meu Deus, a cada família, a cada lar, meu Deus, das astutas ciladas do diabo. Desperta, meu Deus, os corações, e a ti seja glória para sempre, em nome de Jesus. Aqui tem uma estratégia maligna que eu quero que vocês aprendam e entendam um pouco da situação que nós estamos vivendo. Primeiro, deixe-me explicar rapidamente um pouco do contexto da história de Sansão. Sansão significa pequeno sol. Ele veio como uma promessa de Deus para os seus pais que não podiam ter filhos. Um anjo desceu do céu e disse: vocês terão um filho, e vai colocar o nome dele de Sansão, significa pequeno sol. E eles ficaram assustados, os pais dele. Seu pai chamava Manoá, disse: olha, eu não sei nem como cuidar desse menino. E o anjo deu uma instrução, e a instrução aqui é muito importante. Disse que ele será nazireu, não é narigudo, é nazireu. Há uma diferença entre nazireu e narigudo. É nazireu, narigudo só basta eu, né? Nazireu. Nazireu era uma palavra hebraica que significava consagrado, era um voto que se fazia a Deus. Está lá no livro de Números, no capítulo 6. Basicamente, aquele que nascesse e fosse consagrado nazireu, ele tinha que cumprir 3 votos, 3 coisas básicas. Primeiro, ele jamais deveria rapar a sua cabeça. Eu sirvo para ser narigudo, mas nazireu não, porque os cabelos estão caindo. Mas jamais cortaria o cabelo. Segundo, ele jamais deveria comer nada que viesse da uva. Ele não poderia chupar uva, não poderia tomar suco de uva e nem poderia tomar vinho.
E um terceiro ponto, ele não poderia tocar em cadáveres, nem do pai, nem da mãe, nem de nenhum tipo de animal. Ele deveria ser consagrado ao Senhor. Esse voto, ele poderia ser momentâneo, por um tempo, ou poderia ser a vida inteira. E o caso de Sansão era para a vida inteira. De modo que você tem aqui um menino que nasce debaixo de uma palavra de Deus para a bênção, nasce debaixo de uma direção profética de Deus, nasce com um propósito de ser consagrado a Deus, e à medida que cresce vai dando trabalho, não é? Aqui no texto que nós lemos agora, ele inventou de casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E eu sempre que falo aos jovens sobre isso, né, e falo que crente tem que casar com crente, o único lugar na Bíblia onde crente não casou com crente, que o povo de Deus não casou com aqueles que eram do mesmo povo, que você vê que veio de Deus, foi aqui, porque Deus queria causar uma confusão. Então, se é para trazer confusão, pode saber que a coisa está armada. Sansão sempre foi um camarada consagrado por Deus, com o propósito de Deus, mas com um coração muito inquieto. Ele então vê uma das filhas dos filisteus e diz: eu quero me casar com essa. E Deus disse: olha, deixa ele casar, porque isso vai virar uma confusão e vai haver uma guerra contra os filisteus, e eu quero livrar o meu povo. Era um propósito de Deus em cima disso. Mas antes que todo esse propósito de Deus chegasse, que vai acontecer um pouco mais lá na frente, Sansão então tem esse interesse por essa moça, que aqui não é Dalila, era uma moça dos filisteus que dominavam sobre Israel nesse tempo. E ele disse aos pais: eu quero me casar com esta moça, eu quero me casar com essa moça. Os pais tentaram dissuadi-lo da ideia e ele estava resolvido. Então disseram: vamos lá, vamos tomar a moça. E o que tudo indica no texto, eles desceram para aquela região, para aquela cidade, a cidade de Tímina, próximo ali onde eles moravam. E é claro que Sansão, ou ele foi na frente, foi por um caminho diferente. E aqui nós observamos primeiro que Sansão escolheu o caminho das vinhas. Ele não podia comer nada de uva, ele não podia tomar vinho, não podia tomar suco de uva, mas ele passou por entre as vinhas. Isso aqui já fica um alerta, né? O camarada que ele sabe onde é o pecado, sabe onde tem os problemas, e ele fica brincando com os ambientes espirituais que ele não deveria estar. Você toma cuidado. A pessoa diz: olha, não tem nada, eu não fiz nada. Eu entendo, mas tome muito cuidado com o ambiente. Tome muito cuidado com onde você está andando, porque no ambiente errado você pode ser vítima de um ataque maligno. E era esse o caso de Sansão. Ele tinha um caminho, ele não deveria passar por ali, mas talvez ele dissesse: o que que tem? Eu não vou comer a uva, eu vou só sentir o cheiro, eu vou olhar aqui, eu não vou mexer, eu não vou pegar em nada. Mas no meio desse caminho de brincar, ou de dizer está tudo bem, de correr o risco, como eu disse para vocês, a Bíblia diz no versículo 5: quando ele chegou às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Tome muito cuidado na sua vida, porque aqui nós temos o leão de Sansão que eu quero focar com vocês. Leão de Sansão são as ações satânicas malignas que ficam rodeando ao nosso derredor, conforme está no livro de 1 João, que Satanás, o nosso adversário, ele está rodeando, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Abra o olho, meu irmão, minha irmã, por onde você tem andado. Se você quer ter sua vida e você tem promessa de Deus, clame por seus filhos e deixe os seus filhos, tente livrar seus filhos do mal. E você, jovem, preste atenção, e você, meu irmão, fique atento, porque tem ambiente que está sujeito a ações malignas. É muito mais fácil, é lá que se esconde o leão que quer tragar a sua alma. As ações malignas são assim.
Me lembro que na Bahia tinha um jovem muito crente, que um dia estava num boteco. Você imagina, era lugar de estar num boteco? Não, mas estava lá. Fazendo o quê? Sentado junto com a turma de craqueiro. Todo mundo no boteco usando droga. Ele crente, não estava usando droga, só estava no meio da turma. Jogando fliperama. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Não era lugar de crente. Ele não tinha que estar fazendo aquilo ali. Ele estava fazendo alguma coisa errada, pastor Júlio? Não estava. Mas ele estava no meio das vinhas. Sabe o que aconteceu? A gangue rival chegou, meteu tiro em todo mundo. Só pegou nele. Só ele morreu. O leão veio para roubar, matar e destruir. O inimigo está aí buscando ocasião para derrubar e tragar. Conheci um caso uma vez no Tocantins, uma irmã muito fiel, jovem, foi para uma festa. Tem nada a ver, vou para a festa, não vou beber. Lá encontrou um ex-namorado do tempo que ela não era crente. Naquela noite ela caiu com ele, naquela noite ela ficou grávida. A vida dela virou assim, ó. É só uma oportunidade. Sansão andando por entre as vinhas, existia um leão pronto, bramando. E aqui tem o primeiro ponto que eu digo para vocês: existe uma ação de opressão, de medo, para devorar as pessoas. Como nós estamos vendo nesses dias, você ouve os rumores, você ouve o bramor, o rugido do leão, para ceifar nossa casa, nossa família. Você está ouvindo tudo isso? É o medo, é o pavor, é o grito, é o urro do leão, buscando a quem possa tragar, seja onde for. É normal o pai ficar apavorado. Mas nesse dia, essa primeira estratégia satânica de opressão, de destruição, veio contra Sansão, o leão de Sansão. Só que ele ainda era homem de Deus, era nazireu de Deus. E a Bíblia diz que quando veio para cima dele, ele rasgou como quem rasga um cabrito. Naquele tempo era muito fácil, não sei quem aqui já limpou cabrito, bode? Quem foi aqui? A gente está, ninguém, né? Será que eu vou ter que ensinar aqui a técnica? Aquilo ali é o trem mais simples. Nem você, André, nunca limpou um cabrito não, né? Só o javali, né? Está me devendo o javali, viu? Bom te ver aqui nessa noite. Ah, não pode falar não? Ah, então, desculpa aí. Alexandre, por favor, não me cancele. Hã? Um porco? Então pronto, viu? É mesmo, pastor? Que coisa, hein? O cabrito ele solta muito fácil. Quando é o cabrito, que é um carneirinho novo, não é? É um bodezinho novo. Então se pega, o couro é muito fácil de ser arrancado. Tanto que eles usavam para fazer chamado os odres. Então pegava aquilo ali, puxava e tirava, saía o couro todo. Carne molinha, tudo simples. E assim ele fez com aquele leão. O leão já é diferente. Existe uma estratégia, uma ação satânica de opressão que está aí, que você tem que vigiar, que você tem que orar pelos seus filhos, guardar sua casa, preparar seus filhos. Você tem que ficar vigiando, tem que ficar atento a uma ação maligna. E Sansão foi mais do que esperto. Mesmo estando numa situação errada, houve livramento. Se você estava aqui na sexta-feira da paixão, não é? Quem estava aqui na sexta-feira da paixão? Tem alguém aqui? Veio? É isso, meia dúzia de gente. Depois você vê lá no YouTube. A Trícia, né? Ela nasceu com problemas de má formação nos braços, nas pernas. Agora ela usa prótese e ela não tem os braços. É impressionante, pastor. Ela toma café. Eu fiquei tentando tomar café com o cotovelo para ver se fazia. Ela pulava a janela, a mãe escondia as próteses, ela vendia droga, roubava e fugia. Como é que fugia? Sem as pernas. E no meio da bagunça, no meio da confusão, quando ela chegava em casa, a mãe dela estava ajoelhada orando. Era uma mãe que orava, porque o ladrão estava rodeando para matar. E ela contando os testemunhos dos livramentos que ela teve na vida dela. E aqui eu ponho esse ponto para vocês, amados. Ore mesmo e clame pelos filhos rebeldes, porque Deus tem misericórdia e vai entrar com livramento.
Mas a primeira ação, o primeiro agir do leão de Sansão é a opressão, é o medo, é o pavor, é a destruição. O leão veio para destruir, para matar, e ele teve livramento. No entanto, diz, versículo 7, ele desceu, versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor apossou de tal maneira que ele rasgou como quem rasga um cabrito, todavia nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu, falou àquela mulher, dela se agradou, foi lá e combinou o casamento. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, que agora era a hora do casamento. Mas apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Entenda bem, aqui mais uma vez, ele apartou do caminho, ele voltou para o caminho das vinhas. E o que ele queria? Encontrar o leão. Ele se sentiu o cara mais forte do mundo. Eu sou o cara forte, poderoso, arrebentei um leão. Na força não me pega. Mas existe uma segunda estratégia de Satanás que eu quero abrir os seus olhos nessa noite. A primeira estratégia para acertar a nossa casa, a nossa família, é a estratégia da destruição, da opressão. Agora a segunda, quando ele saiu e foi e viu o leão, o que tinha no leão? Mel. Agora, entenda bem o seguinte, amados, ele não podia tocar em nenhum tipo de cadáver, ele não podia tocar em morto, mas no leão tinha mel. Como é que um leão dá mel, gente? Tudo era para quebrar novamente o pacto que ele tinha com Deus. Mel. Agora é docinho. A primeira estratégia é destruição. A segunda estratégia é a sedução. Agora, vem cá, vou pôr melzinho na sua boca. Agora você é meu amigo. Agora a coisa vai ficar docinha para você, docinho, docinho, molinho, molinho, como diz o Charles Móveis lá. Vai ficar fácil. Uma vez eu ouvi um camarada contando um testemunho. Ele tinha participado de um encontro e voltou muito abençoado e cheio da unção. E no dia seguinte nós nos encontramos para um pós-encontro, para orar com eles. E ele estão contando um testemunho, eu fiquei impressionado. Ele disse: olha, fiquem bastante atentos, porque tinha uma mulher muito bonita, eu sempre quis namorar com ela, e ela me esnobou de todo jeito, jamais quis ficar comigo. E hoje, depois que eu tive esse encontro com Deus, que eu saí abençoado, quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou, era ela dizendo: olha, eu estava aqui, me deu uma saudade de você, eu me lembrei de você, eu quero ficar com você, aonde nós vamos nos encontrar? Aí você me diz, se isso é coincidência? Se o inimigo não consegue destruir pelo pavor, ele tenta seduzir com umas coisinhas, dizendo: não tem nada, tudo bem. Ontem me mandaram, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Você já ouviu isso aí, pai, mãe? Você está ouvindo duas coisas. Uma coisa, você está ouvindo esse pavor para poder matar o filho. Aí ontem me mandaram um áudio de gente que está dando pirulito doce envenenado para criança. Entende? Que não é o medo de entrar na escola e meter tiro, é de: vem cá, não tem nada não, é bonzinho, é o melzinho, é o pirulitinho, é o trenzinho gostosinho. As mesmas estratégias satânicas estão vindo. Isso não muda, desde que mundo é mundo. Olha, eu quero te derrubar. A ideia mesmo é de derrubar. Vai ser melhor para você. Vai ser muito gostoso, vai ser maravilhoso, vai ser prazeroso. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver isso. Sansão pegou aquilo. Certamente ele não tocou no corpo tecnicamente, né? Talvez ele tenha usado uma vara, talvez ele foi tentando assim: eu não posso tocar, mas eu quero o melzinho do negócio.
E você vai ver a história dele lá na frente, que essa mesma estratégia se repete sobre ele. Então ele cai nas lábias de Dalila, e aí finalmente ele se destrói. A coisa ela não muda. As estratégias diabólicas, de um lado a destruição, do outro lado a sedução. Primeiro quer colocar contra você, depois quer te levar para o lado dele. Primeiro diz, olha, vou acabar com a sua vida. E depois diz, anda comigo que você vai melhorar de vida. Sua vida vai ser muito melhor. Lembra o que Satanás fez em João capítulo 4? Para que eu possa terminar e a gente orar. Quando Jesus estava com fome, ele disse, transforma essas pedras em pães, se você é mesmo filho de Deus. E aí não funcionou. Na última estratégia foi ele dizendo, mostrando os reinos do mundo, e diz, tudo isso eu te darei, se prostrares, me adorares. A sedução do poder, da força, de passar o melzinho na boca. O leão de Sansão nos ensina as duas estratégias malignas, que nós precisamos ficar atento o tempo inteiro. Que você olhe e vigie na sua casa e na sua família. Vigie aonde seus filhos estão andando. Cuidado com a opressão e com a destruição. Ore por eles. Mas cuidado também com o melzinho. Cuidado quando ele chega aparecendo com o mel na mão. E diz que os pais não ficaram sabendo nem da morte do leão, aonde ele estava andando, nem do mel que os pais comeram, e nem para perguntar, aonde você arrumou esse mel? O pai não fica sabendo. Você já viu? O filho chega, não, chegou lá, está com dinheiro, está com coisa, está muito melhor. Você não desconfia? Eu desconfio. Chegou com uma coisa lá em casa, eu já fiz minha filha ir para a escola, devolver aquilo que ela... Não, eu achei. Achou? Então vai entregar onde achou. Não tem problema não, eu ganhei. Foi. Não seja tão ingênuo. Cuidado, pode estar sendo seduzido. Fique de pé agora e nós vamos orar. Ô Wander, vamos para um clássico. A minha vida está nas mãos de Deus, ou coisa assim. Não, como Zaqueu, pode ser? Entra na minha casa, entra na minha vida. Maestro Wander, eu quero que você ponha a mão agora no seu coração e você vai cantar essa canção e nós vamos invocar. Eu quero que você pense nisso, porque nós vamos entrar em oração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os problemas que estão passando e aqueles que podem vir. Clame para Deus para que o Senhor venha derrubar essa situação, venha abrir, venha guardar e venha livrar. Se você está aqui ouvindo esta palavra, se você está me acompanhando, é porque Deus de alguma forma quer entrar com socorro e com livramento. Cante agora com fé. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Agora eu quero te convidar para você orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pela sua família. Venha aqui à frente, se ajoelhe aqui e nós vamos orar junto com você. Vai apresentar, vai clamar a Deus pelo livramento, pelo socorro. Que Deus o livre do leão, que livre da sedução. Que Deus seja maior, porque Deus não te deu filho para a calamidade. Não, Deus te deu filho para a infelicidade. Ajoelhe-se, pode chegar aqui à frente. Eu quero você aqui para orarmos juntos. Clame a Deus pela sua família, clame a Deus pelos seus filhos, clame a Deus pelos seus netos. Chore diante de Deus, clame a Deus por socorro. Interceda agora perante o Senhor, interceda pelo livramento. Você não sabe onde os seus filhos estão andando. Clame a Deus e chame as promessas de Deus. Meu Deus, livra meu filho. Meu Deus, livra minha filha. Meu Deus, livra meus netos. Meu Deus, chame, clame, chore, grite se for preciso. Clame por socorro. Que ele não caia na sedução do diabo, não caia no poder maligno das trevas. Ei, Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem